Na verdade, eu vou fazer uma explicação detalhada para você, tá bom, Magno? Como que é a situação de uma placa-mãe. Na verdade, ela apresentada em esquemas, esquemas eletrônicos, na verdade, a gente tem que baixar o esquema dela para ser melhor, certo? Para ficar melhor o teste. Por quê? Também outra coisa que você tem que aprender é a ler e interpretar o esquema eletrônico, tanto como as simbologias do esquema, VDD, V7, o config e outras mais, tá certo? No caso aqui, também tem que saber interpretar quem são os componentes que estão acima da placa e quem são os componentes que estão por baixo da placa. Porque se você não souber interpretar isso, não tem como tu consertar uma placa. Tem como? Tem. Na parte de seguir sinais de tensão. Vamos dizer que eu estou seguindo sinais de tensão, tem uns 19 volts aqui no jack, ele tem uns 19 volts. Esses 19 volts, ele tem que passar para o dreno. Exemplo, essa placa aqui é uma Compal, né? E da HP, ela tem o seguinte, ela tem dois MOSFETs de entrada, que é de proteção. Esses MOSFET de proteção, ele tem os 19 volts desse lado, entrando os 19 do outro, saindo do outro lado. Veja que esse aqui são MOSFETs acionadores de proteção. Porém, nós temos lá no VCore, né, que eu falei, eu dei essa aula hoje sobre VCore, que não só isso aqui, não é só isso aqui que a placa não liga. No VCore também tem a voltagem que passa para o CPU, tem 1.45, tem 1.1, certo? E tem a voltagem que passa nos chipsets. Também tem que saber se o chipset está bom ou não, fazendo aquele teste que eu passei hoje ainda de manhã. O teste real, onde o chipset sim você vai saber se o chipset está queimado ou não, certo? Então nós temos 6 MOSFETs, que alguns 6 MOSFETs eles são reguladores de tensão. Ele transforma a tensão de 19 para 1.4, 1.5, 1.1 na placa-mãe, dependendo do local que está. E dependendo do local que está, você vai ver que aqui no circuito de proteção é o mais simples que tem. Mas a placa não se comporta só de um circuito de proteção, certo? Ela se comporta de mais circuitos, como eu falei hoje. Eu dei o exemplo hoje dessa placa-mãe aqui, ó. Essa placa-mãe aqui, onde nós temos a entrada do jack, né? Circuito de proteção, que vem para o CI de proteção CI PWM. E aqui você vai ver, ó, o circuito VCore, onde tem 2 pares, né? Hoje foi passado sobre isso. São 2 pares de reguladores, ou seja, CIs, MOSFETs, um de alta, um de baixa, controlando assim a tensão do mesmo. Nós temos também o CIO, onde através do esquema eletrônico você vai encontrar o Power Gold, que eu falei sobre isso hoje. O que é Power Gold? Power Gold é a entrada da tensão do mesmo. E o Power On é justamente a saída do circuito, da tensão no circuito para poder funcionamento da placa. Se não tiver se tiver o Power Gold e não tiver o Power On, o CIO provavelmente esteja com defeito, certo? Também tem a questão da BIOS que eu ensinei também esses dias aí. O circuito também do chipset, que nós temos também um circuito, onde você for na placa-mãe que tiver o circuito, você vai ter bobinas e capacitores. Olha só, aqui ó, a parte que passa 1.8 para o chipset, 1.8 e 1.5 para o outro lado, 3.3 também no chipset, certo? Porém, até temos também esse defeito aí do nosso amigo hoje, eu esqueci até de relatar ele, o Marcos, que o processador chega a ligar e para com 5 segundos. Quero detalhar aqui para vocês que todos os CPUs, ou na frente ou atrás do CPU, ele tem um diodo, certo? Um diodo que é um sensor de calor. Na toda placa nós temos os sensores de temperatura, onde ela chega a determinado grau de temperatura, ela desliga a placa, fazendo com que a placa não queime o seu CPU. E assim dá para você detalhar isso no esquema da placa-mãe, ou detalhando
Pelos sinais de tensão, como eu expliquei hoje, é até bem fácil, sinais de tensão mais fácil do que esquemas, né? Mas é interessante você saber os dois, tanto esquemas eletrônicos como os sinais da placa, certo? Então, o que tem aqui? Esse circuito aqui que eu te falei é esse circuito de cima da placa, ó, que ele vem bater direto no PWM. Esse circuito abaixo, veja esse circuito abaixo, ó, do HP, você vai encontrar aqui, ó, atrás da placa-mãe. Veja que os 19 volts eu tenho que dar no MOSFET PQ101, que é aqui, o 102 aqui. Ele deu 19 volts nos drenos. Através do meu MOSFET acionador, ele vai acionar os 19 vindo para o outro lado. Em algumas ocasiões, o diodo vai ter uma queda de 0,07 volts para o outro lado, ou seja, no outro lado você vai ver mais ou menos 18,83 volts, 0,07 milivolts. E essa tensão que chega do outro lado, 19 ou 18,83, vai para o source. Esse outro lado é o source porque nós temos pino 1, 2 e 3 e o 4 é o gate, que é o acionador. Veja que eu não estou falando do gate agora, o gate deixa para depois. O source vai passar para o source do PQ102 e assim acionando através do gate, acionando aqui, ó, o dreno, que vai passar também 19 volts, vem para um PR101, que é um fusistor, que está passando a primeira linha de tensão, que é esse pino, essa ponta preta que eu passei, para o pino 19, e a segunda para o pino 20, certo? Que é a entrada do nosso circuito de entrada de alimentação do PWM, ou seja, o CI-PWM. Modulação por largura de pulso. O que faz o CI-PWM? O CI-PWM ele gera uma onda quadrada. É importante que alguns alunos, ao terminarem o curso de eletrônica básica intermediária, comprem o osciloscópio, nem que seja o osciloscópio manual, ou seja, aquele portátil, certo? Vai gastar uns 1.000 e pouco aí, mas é essencial. Por quê? Porque através do osciloscópio dá para me medir as ondas quadradas que saem do pulso do PWM, do CI, na verdade, né? Do CI. E quando essas ondas quadradas saem, ele gera uma onda quadrada, essa onda quadrada vai passar para um circuito, onde vai gerar uma onda contínua, certo? Então, devemos ter um osciloscópio, isso na parte que a gente já terminou o intermediário. O nosso amigo aqui, que está aqui na sala de aula, o Marcondes, eu creio ele até que ele já comprou um osciloscópio, porque ele já está bem avançado já, né? Porque o osciloscópio é essencial. Estou esperando o meu, né? Graças a Deus, muito bom. Eu ganhei também de presente, viu, pessoal? Então ele faz a onda onde ele vai transformar essa tensão em 3 e 5 volts, que é a tensão de alimentação para a placa. Mas aí, pessoal, tem também a questão lá de baixo. Essa aí até aí é um circuito de proteção. Eu tenho que ter esse circuito de proteção. Mas, professor, eu testei no meu aqui, está dando sem tensão. Ele chega a 19 volts no primeiro, depois não passa nada. O que eu faço? Tira o CI fora, o transistor, né? Fora. Testa o transistor. Tá bom? Tá perfeito. Eu vou seguir a linha de quem? Do gate. Eu seguindo a linha do gate, eu vou me deparar com os controladores dele, ó. O mais interessante é o seguinte, que a maioria dos gates são controlados por quem? Pelo CI-PWM. Esse aqui de entrada são ajudados, ou seja, controlados aqui por dois, o 103 e o 104, que são os transistores, né, os transistores SMDs, certo? Porém, essas placas, por exemplo, geralmente essa aqui, ela dá muito defeito nesse capacitor e esse resistor, certo? Outra coisa importante falar para vocês é o seguinte: muitas das vezes eu tenho me deparado com muitos alunos que dizem o seguinte: ah, professor, eu fui tirar aqui o MOSFET aqui, mas voou um capacitor, deixa isso para lá, não é um capacitorzinho, olha só, eu falei isso hoje dentro da sala de aula. Cuidado com esse negócio de deixar capacitor para lá. Por quê? Todo circuito tem o seu filtro, certo? O capacitor é o filtro do circuito. Exemplo, nesse caso aqui, tá aqui ele. Nesse caso aqui, a placa está recebendo 19 volts. Nesse caso aqui, como essa placa é antiga, ó, ela está recebendo 19 volts na ponta do capacitor de alta e ele está filtrando para o
transistor de alta, que é um FET, certo? Então esse capacitor aqui, ele está mandando, filtrando esse aqui, ó, perdão, eu estava minha mão lá embaixo, ó, tá aqui, esse capacitor, ó. Veja que esse capacitor está perto do MOSFET de alta e o outro está perto do outro MOSFET de alta, lá do outro lado, ó, 1 e 2. Se esse capacitor entrar em curto, irmão, não vai passar esses 19 volts para lá e você vai ter um curto na linha dele. Então, quando você fala em curto, geralmente com a fonte simétrica, nós passamos direto para o capacitor. Nós temos também, olha só, uma placa-mãe bastante conhecida, do Itautec, ó. Olha só, essa aqui é mais simples, o modelo dela aqui, ó. Olha só, deixa eu passar para vocês aqui, bem detalhado isso aqui. Tomara que dê para ver bem direitinho aí no circuito, certo? Olha só. Aqui é o circuito VCore, tá aqui a placa, ó. Aqui é o processador unificado na placa, certo? O chipset 1.8, 1.5 e temos o VCore, que é para o processador, certo? Aqui, olha só, chega aqui, ó, nesse capacitor, chega 19 volts de um lado e terra do outro. Esses 19 volts que está filtrando aqui, vai chegar nesse CI MOSFET. Esse CI MOSFET aqui, 19 volts, ele vai regular a tensão para o outro lado para 1.4 volts. Esse 1.4 vai passar nessa bobina de cima, 1.4, que vai direto para quem, ó? CPU. Certo? Agora, professor, nós temos um de lado. Olha, esse 1.4 aqui, que está aqui, do CI de alta, CI MOSFET de alta, vai passar para o MOSFET de baixa. Esse MOSFET de baixa, que é chamado transformador, é o único que tem 0 volts do outro lado. Então tem 0 volts do outro lado. Já esse recebe os mesmos 19 no CI de alta e manda 1.1 também para o MOSFET de baixa e vai dar 0. E também aqui vai 1.1 para o lado do processador. Tá certo? Então, dessa forma que nós medimos as tensões em seguindo os sinais de tensão. Eu passei para vocês essa placa antiga, porque a gente está trabalhando com todo tipo de placa para poder explicar para os alunos. Porque você só não pega uma, você pega 2 ou 3 placas diferentes todos os dias, né? Então, geralmente a gente passa para isso. Hoje também a gente explicou sobre memória. Como saber se a memória está ruim ou não e por que a memória está ruim. Como saber qual a voltagem que realmente tem que entrar na tensão da memória e assim vai. Eu tinha uma placa que está aqui, ó. A placa mais comum hoje, né? Essa aqui é muito antiga, mas muita gente trabalha com ela, o DV4000. Olha a tensão entrando, vem para o circuito de proteção. Olha só, tá vendo o transistor? De lá do transistor eu vou encontrar um D. PD16, olha só. Aí o aluno chegou para mim e perguntou, professor, que é isso? Não é um transistor? Sim, não, mas na forma de FET, ou seja, a tensão entra de 19 nele e sai 19 nos dois terminais. Entrou na bobina e passou por um MOSFET de alta e baixa para outros 2 pares. Veja só que tem 2 pares com 2 bobinas, certo? MOSFET de alta e de baixa, geralmente vindo direto para os fusistores e sendo controlado também os gates. Olha só, a placa aqui na frente. Os gates são controlados pelos, olha aqui, por trás, esses 2 carinhas aqui atrás, ó. São 2 transistores e um CI. Aqui 2 transistores, ó, os 2 transistores que eu mostrei para vocês e um CI em cima, certo? Então, se isso tudo aqui entrar em corte, a placa vai morrer. Só que aí, professor, aqui é o circuito, tá beleza. E aí, professor, olha só, esse circuito, essa placa é até boa para estudo, né? Porque ela aqui é um circuito de proteção. Chega até a bateria. Esse circuito de proteção faz parte também dele o circuito VCore. Olha aqui onde é que está o VCore, perto do CPU. Se o meu circuito VCore daqui perto do CPU entrar em corte, ou um desses MOSFET entrar em curto, ou uma dessas fases entrar em curto, um capacitor cerâmico desse aqui, SMD entrou em curto, ó, já era. Ou seja, a placa-mãe entrou em curto aqui, matou a placa-mãe aqui completa. Ou seja, a placa-mãe nem LED vai dar.
Interessante, né? Então, faz parte o VCore com a parte da primária. Se tu não souber disso, tu não conserta a placa-mãe, certo? E temos o CIO, que é o Power Board Power On, que é outra aula que a gente já deu essa aula aqui, certo? Isso aí é aula dentro da sala de aula, não no suporte, mas é uma aula extensa, que é uma aula mesmo entre os nossos cursos, tá ok? Eu vou abrir agora para saber se vocês entenderem quais são as perguntas que vocês têm para mim, ok? Então, o defeito de esquentar demais o processador e desligar. Você vê o seguinte, eu vou bater continuidade aqui para saber se é esse mesmo. Eu não tô mentindo, né? Tô errando para vocês, certo? Pronto. Bate direto em terra. Então eu procuro. Se esse lado é o terra, eu procuro. Isso aqui eu ensinei vocês dentro da sala de aula, tá bom? Já passei para vocês tudo isso aqui. Pronto. Aqui. Primeiro a gente tira o terra, lógico, para medir, para saber quem que é o diodo. Porque no caso aqui você vai encontrar dois diodos na placa-mãe. Já eu explico que diodos são esses. Olha só. Vocês estão vendo o processador? Para não dizer que é o diodo errado. Vocês estão vendo o processador? É um processador unificado, certo? Ele aqui tem um diodo em cima. Opa, aqui, ó. E um diodo mais embaixo, ó. Tá vendo aqui? São dois diodos. Eu tenho que saber qual que é o diodo de temperatura do meu CPU. No caso aqui seria até legal, porque em cima tem Q11, então não é um diodo, é um transistor. E embaixo tem um D16, que é o diodo. Mas mesmo assim, vamos lá. Veja esse de cima aqui, ó. Esse diodo de cima, esse transistor, no caso transistor, né? Primeiro eu vou de um lado do chipset. Ele tá batendo. Opa, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar bem de lado assim para vocês verem aí. Ele tá batendo com a perna dele, ó. Continuidade, ó. Desse lado dos capacitores com o lado do diodo. Ou seja, no caso aqui é um transistor. Por quê? Porque justamente ele é terra, ó. Ele é o terra. Então, eu vou colocar do outro lado dos capacitores do chipset, ó. Eu estou medindo os capacitores do chipset, viu, pessoal? Ó. Eu estava daquele lado lá, agora eu vou colocar do outro lado, tá bom? Que esse outro lado é o lado de tensão. Então, esse diodo aqui já não vai para o lado de tensão. Opa, esse lado aqui. Certo? Vamos ver aqui. Se não é a terra, não é a terra. Pronto. E aí eu vou medir para o meu diodo. Saber se é mesmo o diodo. Opa, do lado. Pronto, olha lá. Olha lá aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Ó, do lado que passa tensão do meu capacitor, que um lado é o terra. Então eu bati continuidade direto com terra. Do lado que está passando tensão para o meu capacitor, eu estou testando o emissor do meu diodo, ou seja, no caso aqui é um diodo, o lado direito do diodo, no caso se fosse um transistor é o emissor. Olha só, estão vendo aí, ó, e aí, que se dá para ver melhor, certo? Então quer dizer que esse diodo aqui é o diodo que faz a função de temperatura do nosso processador, no caso aqui é processador. Então, quando a placa desliga, esse diodo, ele está fazendo o que? Ele está dizendo que o processador está superaquecendo, certo? Então, ele desliga a placa, tá certo? Esse diodo, aqui em cima, ó, ele vem dar aqui embaixo, nesse CI de pulso também, certo? Como que eu vou saber se aí, se eu não tiver esquema? Da seguinte forma, eu não vou fazer na tela porque vocês não vão ter que confiar em mim, é o jeito. Porque não dá para mim fazer na tela, porque são vários pinos, certo? Não pode ter certeza que o professor aqui não vai falar mentira não, viu, pessoal? Até que eu estou consagrando minha vida a Deus, não posso falar mentira não. Eu vou saber tanto a entrada ou a saída do mesmo, para saber se esse CI é realmente o CI
que bate continuidade com o meu diodo. No caso aqui, ai, desse jeito não dá, né, meu filho? Desligado não vai, né? Fora. Pronto, desculpa, pessoal, porque estava desligado. Vamos colocar. Pronto, não é esse aqui não. Onde é que eu vou achar o outro? Que é o que está mais próximo a ele, é esse, tá? Então a gente procura o lugar mais próximo. Pronto, tá aqui. Deixa eu pegar o outro. Irmã, pega o outro vermelhinho lá, por favor. Que é para me mostrar o pessoal aqui como que essa teoria está certa e está correta. Ó, já veio. Eu sei que o diodo bateu o lado positivo. O diodo, eu vou fazer já a figura aqui. O diodo bateu o lado positivo do diodo para o lado positivo do meu diodo para o lado positivo do meu capacitor, certo? Ou seja, lado, ó, agora eu vou colocar no lado que é o emissor e vou procurar aqui nesse CI, ó. Ó lá. Aqui, ó. Isso é mapeamento, pessoal, ó. Ó o CI. Isso aqui chama-se mapeamento, certo? Esse aqui é o lado, ó. É o pino que bate direto com o meu sensor. Ou seja, pode ser 3 defeitos em uma placa-mãe que esteja desligando direto. O processador, nesse caso aqui, como a gente é experiente nessas placas de processadores unificados, esse aqui realmente é defeito de rebalem, a maioria. Mas pode ser defeito no diodo, certo? Ou pode ser defeito no CI. CI com defeito, fazendo com que a placa se desligue, ok? Então é dessa forma que nós testamos a parte de temperatura da placa, ok? Entenderam?